Olá, gente. Vamos então dar continuidade ao nosso preparatório para o TEOC. Hoje nós vamos falar de câncer de mama HER2 positivo. Eu vou começar com uma questão que não sei se vocês já assistiram o vídeo de ontem. Ontem a gente acabou câncer de mama luminal e hoje eu vou falar sobre câncer de mama HER2 e, gente, eles cobraram o mesmo conceito, né, em provas diferentes, em questões diferentes. Uma em câncer de mama luminal e outro em câncer de mama HER2. Para vocês verem como as questões elas realmente se repetem, como é importante a gente fazer questão. Para chegar lá no dia da prova, a gente já tá com esses conceitos ali super espertos. E eu vou começar então com a questão, vou projetar para vocês. Essa questão, ela foi do ano passado, tá? Ela falava então de uma mulher de 37 anos que foi submetida a um tratamento conservador por câncer de mama infiltrativo de subtipo não especial, em 2017. O laudo mostrou que era um tumor localizado na época, era um T2N1 grau 3, receptor hormonal positivo, HER2 positivo, né? Eram 3 cruzes na imunistoquímica. Essa paciente, então, com esse tumor localizado HER2 luminal, ela recebeu quimioterapia adjuvante combinada à terapia de HER2 e encontrava-se em hormonioterapia. Aí, quando foi em março de 2022, foi realizada uma tomografia para ver um cálculo renal e aí então foi vista uma lesão hipocaptante no segmento 5 hepático, medindo 25 milímetros, que não era previamente existente. Então imagina, uma mulher que tem um histórico de um tumor localizado de câncer de mama, que foi tratado, estava em hormonioterapia e surge uma lesão no fígado, a gente já pensa que é metástase. No PET-CT mostrou que a lesão nodular hepática tinha aumento de metabolismo, era um CUV de 12, ou seja, levava então ainda uma maior suspeita de ser metástase, já que era hipercaptante no PET, sem outras lesões à distância. O exame de sangue com hemograma e bioquímica não tinha alterações clinicamente significativas. E aí a questão pergunta: qual é a conduta mais adequada? Gente, isso caiu já em outra questão que falava de câncer de mama luminal. Qual é o conceito que a questão quer? Que você lembre que toda vez que você está diante de uma suspeita de uma metástase, você tem que biopsiar a metástase para você ter certeza que é uma metástase de câncer de mama e também para você saber o perfil imunohistoquímico, né? Para você saber se essa paciente ela ainda continua um luminal HER2 positivo, porque a gente sabe que há, né, uma discordância ali, uma porcentagem dos pacientes que mudam, né, o perfil imunistoquímico. Então, a resposta correta não era nodulectomia, não era seguir com tratamento sistêmico, nem pesquisa de DNA circulante. Era biópsia da imagem hepática guiada por tomografia, tá? Então, confirmar que é um câncer de mama e qual que é o novo perfil imunistoquímico. A questão de 2021 falava então de uma paciente do sexo feminino de 39 anos no Lípara que palpou um nódulo na mama esquerda e procurou o ginecologista. A paciente não tinha outros sintomas. A mamografia e a ultrassom confirmaram que tinha um nódulo de 3,5 centímetros no quadrante supralateral, então era uma lesão ali entre 2 e 5 centímetros, ou seja, um T2 na mama esquerda. Tinha linfonodos atípicos na axila esquerda, parece ser um N positivo. E ao exame físico, então, era palpado uma área nodular de 4 centímetros, com linfonodo axilar, e houve a palpação de um linfonodo supraclavicular esquerdo, menor que 1 centímetro. A biópsia por agulha grossa do nódulo da mama mostrou tratar-se de um carcinoma invasor, grau 3, com o seguinte perfil, que era receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 positivo, era 3 cruzes na imunistoquímica. Então, ele perguntava quais são os exames de imagem para fazer o estadiamento dessa paciente. Então, a gente está diante de um câncer de mama localizado, mas veja que é um localmente avançado. Eu tô falando de uma paciente N3, né? Eu tenho um T2 N3, mais ou menos, porque ela tem linfonodo supraclavicular, tá? E qual que é o estadiamento, então, da paciente com câncer de mama HER2 positivo localmente avançado? Quais são as imagens que eu preciso pedir para essa paciente? E aí, ele colocava nas questões: a palpação do linfonodo supraclavicular indica estadiamento clínico 4. Tá errado, é estadiamento clínico 3. Complementar com tomografias e cintilografia óssea. Na letra B, afirma: deve-se solicitar ultrassom de abdômen superior e tomografia de tórax e cintila óssea. Na letra C, afirma que tomografia de tórax e abdômen, cintilografia óssea e, caso haja disponibilidade, podem ser substituídos por PET. Gente, veja só, no item B ele fala de ultrassom de abdômen e no item C ele fala sobre tomos, cintilo e, se disponível, PET.
E na letra D fala, PET e ressonância de crânio são obrigatórios, mesmo em paciente assintomática do ponto de vista neurológico. Vamos ver então como é que a SBOC coloca isso. A gente tem uma diretriz da SBOC só de estadiamento, tá? E a diretriz ela coloca o seguinte, em caso de tumores localmente avançados, que é o caso da nossa paciente, ou em pacientes que receberão tratamento neoadjuvante, deve-se realizar estadiamento sistêmico com. Então, essa paciente é uma paciente que, sim, confirmando que ela só tem doença localizada, ela vai para um tratamento neoadjuvante. Eu estou falando de uma paciente que tem um tumor grande, um tumor com axila positivo. Sem dúvida, essa mulher, ela vai para um tratamento neoadjuvante antes da cirurgia. Então, a SBOC afirma que essas pacientes que vão para uma neoadjuvância, elas devem receber um painel laboratorial completo, incluindo fosfatase alcalina, tomografia de tórax com contraste, tomografia de abdômen e pelve com contraste ou ressonância. Então, assim, não é ultrassom, tá? É tomografias ou ressonância de abdômen. Cintilografia óssea ou PET. E ele coloca aqui um asterisco. O PET ele não está indicado de rotina para o estadiamento clínico 1, 2 e 3 operado, podendo ser considerado quando os métodos convencionais são inconclusivos. Mas você pode substituir os exames de imagem tradicionais em pacientes com tumores localmente avançados ou com múltiplos linfonodos comprometidos, que é o caso da nossa paciente. E é importante considerar que em caso de tumores lobulares de baixo grau, o PET pode ser menos sensível. Então, gente, o que a diretriz da SBOC traz? Não é recomendado de rotina para todas as pacientes o PET, como um dos itens traz. Não é o PET. Na verdade, você vai fazer tomografia de tórax, tomografia de abdômen, pelve com contraste ou ressonância de abdômen, cintilografia ou PET. Então, se a paciente tem disponível o PET substitui as imagens, mas poderia sim ser possível fazer só tomografias e cintilo. Combinado? E o que é que ela fala sobre a ressonância de crânio? A ressonância de crânio é para todas as pacientes com sinais e sintomas neurológicos e deve ser considerado nas pacientes com tumores triplo negativos e HER2 positivo, se doença localmente avançada. E aqui a gente volta então para a questão. A questão então falava, PET e ressonância são obrigatórios. Não, PET não é obrigatório. PET pode substituir os exames convencionais. Na letra C falava tomografias de tórax e abdômen, cintilo. Caso haja disponibilidade, pode ser substituído por PET. E sim, esse foi o gabarito da questão. Era a melhor resposta para a questão. Então, hoje, nós revisamos essas questões que vão falar sobre estadiamento, tá? E a gente viu que essa questão da biópsia, ela já caiu antes. Veja como é importante a gente fazer questão. Continuem aqui com a gente, tá? Nós vamos ficar juntos até o final lá, até o dia da prova e depois, né, na comemoração. A gente se vê nos próximos vídeos, gente.